Hoje é dia de novidade no BG. Estreia do quadro RIC Lab. É um projeto novo do Grupo RIC que começou nas redes sociais e agora vem para a TV. São histórias inspiradoras de pessoas contadas por elas mesmas. Nas ruas, na natureza, nos parques, nas quebradas, nas manifestações, nos palcos, em todos os lugares. Onde tem beleza, discussão, treta, diversão, o RIC Lab está lá. Em cada quadro, um personagem e um tema. Bom, vamos falar de preservar a natureza, limpar os rios, entender uma aldeia e ouvir os povos originários. Vamos falar de inclusão e racismo, sustentabilidade e reciclagem, questionar padrões e discutir convenções. Essa é a proposta do RIC Lab. Vamos praticar a escuta, porque a voz dos nossos personagens tem e muita. E nossa história de hoje é com o Candeeiro, personagem símbolo de resistência negra em Curitiba. Ativista, escritor, mestre, doutor, zelador cultural e uma das grandes vozes da cultura afro-paranaense. Um importante defensor e conhecedor da história negra da nossa cidade. Como diz o Mano Brown, né? Amo a minha raça, eu luto pela cor. Eu gosto disso, eu nasci com isso. Meu nome é Degmar José da Silva, nasci em Goierê, vim para Curitiba com 3 anos de idade. Uma criança, né? Não tem noção da realidade. E você vir para uma cidade, para cá, sem ter onde morar na beira do rio. De repente você cai numa escola, né? Com 7 anos, já encontra todo o racismo, né? Nessa época, não era cadeira individual, era um banco que sentava 2, 3 pessoas. Do lado sentavam as meninas, do outro lado sentavam os meninos e no fundo sentavam os negros. Não é um filme do apartheid, é aqui. A gente começa a entender se a pessoa preta precisa ter um manual de sobrevivência, né? Começo a buscar outras informações em outros lugares, né? O que me educa é a rua, né? A roda de capoeira, é os terreiros de candomblé. Eu vivo numa bolha periférica, então eu não vejo essa outra cidade, essa outra Curitiba, essa Curitiba universitária. Está colocado que a cidade é europeia? Quem sou eu para questionar que a cidade é europeia? Né? Se os jornais estão falando, se está todo mundo falando, se está no outdoor, você começa a reproduzir essas mentiras que vão te empurrando goela abaixo. Só que para mim Curitiba nunca foi capital da cultura europeia. Eu pelo menos vivi sempre rodeado dessa pluralidade étnica e cultural. Pessoas pretas, pessoas índias, pessoas LGBTs, pobres, enfim, pessoas. Mas o que a mídia mostrava nessa época é eugenia. Você vê um silêncio por parte da população branca, por parte dos intelectuais. Se eles não reconhecerem esse racismo estrutural e começar a se movimentar para buscar um pouco mais de igualdade, de equidade, mano, a coisa não funciona. A população negra em Curitiba não é qualquer coisa, são etnias fundantes, chegaram 300 anos antes dos imigrantes e contribuíram com todos os ciclos de desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado. Se você for conversar com qualquer um, cada um vai vir com a frase pronta. Eu não sou racista, mas aquela atitude antirracista, como nos ensina a professora Angela Davis, isso a gente não encontra, né? Quando eu visito a história, eu vejo que o Romário Martins foi uma pessoa importante, foi um político importante, né? Mas faltou honestidade, faltou conhecimento, faltou responsabilidade ao tratar a cultura negra. Mas ele, de uma certa forma, criou, né? Isso que tornou essa Curitiba branca, né? Essa Curitiba da cultura europeia. E agora, ultimamente, o nosso prefeito também, né? Tem sustentado essa Curitiba onde não tem negros, onde a contribuição dos negros, dos povos negros é diminuta, né? E não é verdade, sabe? E essas marcas da eugenia, elas estão por todo canto, são vários pontos que tem. Isso aqui era o Morro da Folha. E quando você vai visitar a história da cidade, você vê diversas execuções a machado, a enforcamento. E tudo isso é simplesmente ignorado e escondido. Não dá para romantizar a escravidão. A escravidão foi perversa, foi pesada, sabe? E a gente sofre com isso até hoje. Hoje é esse apagamento, né? Esse epistemicídio, esse silenciamento,
essa falta de oportunidade e que simplesmente apagam o protagonismo, a importância, a luta, a memória, sabe? Tá aí o genocídio da juventude negra, ninguém fala sobre isso, tá aí as destruições dos nossos terreiros, uma intolerância religiosa, cara, e você não vê, por exemplo, os religiosos, de diversos segmentos religiosos, fazer uma fala quando queimam um terreiro, quando assassinam um sacerdote de matriz africana. Quando que a gente vai começar a falar desse holocausto africano aí? Esse holocausto nazista durou o quê? Eu acho que foi 12 anos, né, se eu não me engano. E esse holocausto de 388 anos, quando que a gente vai começar a conversar sobre isso? Há uma necessidade de voltar ao passado, sabe, resgatar o que foi esquecido. Este território onde está a igreja, aqui onde tem essa fonte que as pessoas chamam de cavalo babão, que esquecem de toda a história que tem nesse lugar. Aqui há mais de 100 anos, aqui nós tínhamos 2 congadas. As pessoas hoje nem lembram mais o que é congada. Congada é a coroação dos reis do Congo. Curiosamente, você não encontra quadro, você não encontra escultura, você não tem uma placa ali falando desses reis do Congo. Essa história, ela não está nos livros, essa história não é prioridade para a prefeitura contar essa história, mas ela vive, ela pulsa aqui nas oralidades, né? Ela está na boca das pessoas, ela está no Islã, ela está... A cultura continua viva, as pessoas negras escolheram. Aqui hoje tem pouca gente, mas é comum você vir aqui encontrar as mulheres negras, tanto de Angola quanto do Haiti, fazendo seus escambos, vendendo suas coisinhas. O pessoal de terreiro vem, passa aqui, saúda Iroko. Os capoeiras vêm aqui, estão compondo músicas, poesias, louvando toda a ancestralidade que existe nessa praça. É a primeira praça de Curitiba e quando você vai dar uma olhada, por exemplo, no turismo, não divulgam-se ela. É como se ela tivesse esquecida na história. Um ônibus de turismo sai dali, mas aqui não é um ponto turístico. E essa praça está sendo ressignificada, Praça do Axé. O que a catedral representa para quem é da tradição católica? Essa árvore orixá, ela representa para quem é de matriz africana. Curitiba é rica por conta dessa diversidade. Não dá para ficar reclamando, a gente tem, né, que propor. Olha, doutora Márcia, o Candeeiro tem, inclusive, um projeto muito legal, que é a linha preta, não é isso? Que é a linha preta. Inclusive, você pode acessar o Instagram, é muito bacana. É um passeio pela história da cidade e uma oportunidade de conhecer melhor o papel que os negros tiveram na formação e desenvolvimento de Curitiba. Ele é feito todo a pé pelo Centro Histórico e passa por diversos pontos que o Candeeiro vai explicando e revelando uma história esquecida e tantas vezes desprezada. Então vale muito a pena conhecer, tá? Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone ou e-mail, está aqui na tela, né? Não deixe de acessar as redes sociais do Rick Lab também, no Instagram, TikTok, Kawaii e YouTube. Além dessa história que nós mostramos hoje, você encontra lá muitas outras. Projeto muito legal e necessário que eu acho que vai contribuir muito, né? É o que a gente sempre fala, né? Quem conhece a sua história, a gente às vezes não conhece boa parte dela, quem conhece essa história não repete os erros, reafirma os acertos e sabe para onde vai, né? Exatamente. Tá aqui, ó. Põe o Instagram de volta para nós aqui, por favor, se puder. Linha Preta. Linha Preta Curitiba lá. linhapreta.curitiba no Instagram. Valeu, gente. Vem aí o RN Live. Um grande abraço a todos. E amanhã estaremos de volta, sexta-feira. Até lá. 11h50.